nós estamos agora nesse período de cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos. Que esse cessar-fogo ele vai do dia 7 ao dia 22 de abril, né? Então, houve uma rodada já de negociações no dia 11 e 12 de abril em Islamabad, no Paquistão. Quem é que estava nessa reunião por parte dos Estados Unidos, né? J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e tinha lá também Jared Kushner e o Steve Witkoff, que é o amigo de Donald Trump. Por aí você já começa a ver que o negócio não é muito sério. Um papel que deveria estar sendo desempenhado por um diplomata de carreira que entende de negociação. Aí dizem que o Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele fez durante essas negociações, fez mais de 10 ligações. Ou seja, ele, além de não ter o conhecimento, não tem autonomia. Ele ligou por uma das ligações, ou várias ligações, parece, foram feitas para o Benjamin Netanyahu. O que acontece é o seguinte: Estados Unidos já é uma coisa só, no sentido geopolítico, né? Inclusive, nos bastidores, nos Estados Unidos sempre falava que o Israel era o porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio. Tem muita gente que é inocente às vezes em relação a essa questão de Israel. Ah, Israel é um outro país e tal. Tudo bem, formalmente é um outro país, mas no sentido mais da geopolítica, Estados Unidos e Israel é uma coisa só. E se você parar para pensar o seguinte, quem é a pessoa que tem mais proximidade com o Deep State? Qual é a pessoa que faz toda essa ligação de todas essas guerras no Oriente Médio com o Deep State? É o Netanyahu. As pessoas se surpreendem, né, com esse tipo de coisa. Assim, pô, o vice-presidente ligou para o Netanyahu para pedir orientação. A verdade é que o Netanyahu, ele manda muito mais que os presidentes dos Estados Unidos. Os presidentes dos Estados Unidos têm uma autonomia pequena. Quem manda mais ali é o Deep State, junto com o sistema financeiro, né? Que banca as campanhas eleitorais desses caras. Então, assim, se a gente parar para pensar, o Netanyahu já é primeiro-ministro de Israel há muitos anos. Então, o que que acontece? Ele coordena todas essas, inclusive esses arquivos Epstein, um jogo de influências coordenado, inclusive pelo Serviço Secreto israelense, de ganhar influência dentro dos Estados Unidos. Quem coordenou isso tudo? Quem é que promove mais guerras, né? A indústria de armamentos, né, que é o coração do Deep State, né? As empresas que produzem armamentos nos Estados Unidos, que mandam muito no país, confiam em quem? Confiam provavelmente muito mais no Netanyahu do que nos próprios presidentes dos Estados Unidos. Não é à toa que o vice-presidente ligou para o Netanyahu. Não é à toa que ele tem tanto poder assim. O lobby de Israel dentro do Congresso americano é um negócio assim impressionante, gente. Assim, a gente não tem noção. Inclusive, eu vi uma entrevista do Tucker Carlson, que é um dos jornalistas mais famosos dos Estados Unidos, né? Ele entrevistou um representante da Câmara dos Estados Unidos que parece que é o único que não recebe ajuda financeira dessa instituição que é encarregada de fazer o lobby de Israel dentro dos Estados Unidos. Esse cara é uma coisa muito interessante essa entrevista. Ele fala que ele nunca foi contra o Estado de Israel, mas ele nunca quis receber ajuda. Então, assim, ele conta que ele foi perseguido durante muitas campanhas por essa instituição que ajuda todos os candidatos que se elegem lá, tanto democratas como republicanos. Então, assim, é um lobby fortíssimo. Né? Então, se a pessoa não aceita essa ajuda, não se enquadra, ela automaticamente ela está sujeita a vários tipos de boicotes, de denúncias, de ataques na mídia. Então, assim, você vê o poder que esses caras têm. E quem coordena isso tudo é o Netanyahu. Então, se você parar para pensar, o Netanyahu tem mais voto e mais apoio na Câmara de Representantes dos Estados Unidos do que o próprio presidente. Que ele tem os democratas e os republicanos do lado dele. Então você vê que ponto que nós chegamos, né? Assim, como é que essa aparência de democracia é cada vez maior, mas no conteúdo mesmo, né, não é nada do que a gente pensa. Tem muitos analistas hoje em dia nos Estados Unidos que estão falando que o Trump já está num estado de. Parece que ele tem Alzheimer, está num estado de. Está piorando gradativamente, né? Aí você vê as confusões que ele tem feito, né? Ele está comprando briga com o Papa, chamando o Estreito de Hormuz de Estreito de Trump. Então ele faz todas essas brincadeiras, entre aspas, né? Faz coisas absurdas, fala coisas absurdas, mente o tempo todo, diz que está ganhando a guerra, ou seja, ele não tem o menor controle do que ele fala, e ninguém leva mais ele a sério.
Mas aí a gente tem que parar e pensar um pouquinho também, né? Por que que ele ainda está no poder, né? Porque quando, cara, se ele não interessasse ao Deep State, se ele tivesse não sendo mais útil, ele já teria iniciado um processo de impeachment. Na minha opinião, é porque ele ainda é útil. Porque ele fala aquelas bobagens todas, né? Tem um público que gosta, que acha engraçadinho, entendeu? Que ri das besteiras que ele fala. Então isso tudo distrai muito a população, né? Suaviza um pouco todo o lado negro e obscuro dessa guerra, né? Das covardias que estão sendo praticadas, como aquela escola no Irã que foi atacada e morreram 170 crianças, né? E o mais interessante disso, que eu esqueci de dizer, eu cito isso no meu outro vídeo, que assim, algumas pessoas ficam dizendo, não, mas isso aí foi um acidente e tal, não era para ter atingido uma escola. Na verdade, isso é uma grande mentira, porque é uma estratégia militar fazer esse tipo de coisa para tirar a moral do povo, né? Arrasar com a moral do povo. Tanto é verdade. Primeiro, eles já fizeram isso em Gaza, né? Várias vezes. E fizeram agora no Irã também uma coisa que confirma essa atitude, esse objetivo militar mesmo de fazer esse tipo de terrorismo. Quando eles atingiram a escola, aí você tem toda uma movimentação para tentar salvar as crianças, vem ambulâncias, em pessoas ajudar, né, a resgatar as vítimas e tal. E aí vem o segundo ataque. Isso aqui é uma crueldade, cara. Como quem diz assim, olha, não adianta. Nós viemos para destruir isso aqui virou um objetivo militar. Nós viemos para destruir, para matar todas essas crianças mesmo. Entendeu? E eles confirmam isso. Eles vêm por cima do primeiro ataque, depois que está todo mundo tentando resgatar, e solta um segundo ataque. Vem uma segunda bomba, entendeu? Um nível de crueldade que chegou esse sistema, assim, é uma coisa inacreditável. Então, esse lado obscuro da guerra, eu acho que o sistema vê com uma certa malandragem, que assim, bota o Trump para falar bobagem, para rir, para falar coisas engraçadinhas, enquanto eles fazem as coisas mais sujas, entendeu? E o Trump tem essa habilidade de mentir descaradamente, entendeu? Então, assim, pro Deep State, o Trump ainda é muito útil, porque ele, ao contrário de outros presidentes dos Estados Unidos, ele não tem linhas vermelhas, entendeu? Ele diga assim, olha, isso aqui eu não aceito. Com os presidentes aí mais sérios, né? O Bill Clinton, o Obama, teoricamente mais sérios, né? Eles prezam por uma carreira também, né? Por um legado político. Então, assim, eu acredito que muitas guerras que foram propostas pelo Deep State na época que eles eram presidentes, muitas coisas eles devem ter dito, não, isso aqui não aceito, essa operação aqui eu não aceito, não quero que faça essa operação, porque tem essa preocupação com o legado. Agora, Donald Trump, ele está completamente desmiolado, né? Então, assim, é interessante ter um cara desse no poder, porque é um cara que está dando sinal verde para tudo que o Deep State quer fazer, as coisas mais sujas, entendeu? Então está alavancando essa indústria de armamentos assim exponencialmente. Basta ver o pedido de aumento de orçamento, que parece que vai aumentar absurdamente o orçamento militar. Então você vê o Trump é interessante para o Deep State, né? Porque ele não tem linhas vermelhas. Os caras podem fazer tudo. E ele ainda ajuda a criar um clima de descontração, né? Porque tem uma parte do público americano que é meio idiotizada pela grande mídia, né? Uma coisa que acontece lá, acho que acontece aqui no Brasil também. Mas lá também acontece muito fortemente, né? A grande mídia tem um controle do que é falado, né? Do que é das narrativas, assim, até muito maior do que no Brasil. Voltando um pouco para o assunto, né, principal. Então essas negociações elas estão em curso. Uma das condições do Irã é que Israel pare com as agressões ao Líbano, pare de atacar o Hezbollah, que é aliado do Irã, no Líbano. E isso vai ser muito difícil o Israel aceitar. É muito difícil isso acontecer. Agora, vários objetivos dos Estados Unidos, eles nem estão mais negociando, que é a questão do Irã interromper o programa nuclear, interromper os programas que eles têm de desenvolvimento de mísseis. Inclusive, a Arábia Saudita.
está protestando assim fortemente contra os Estados Unidos, inclusive está ameaçando os Estados Unidos de passar para o lado da China, entendeu? De negociar petróleo com o Yuan, porque eles estão muito insatisfeitos. Existe uma parcela da população da Arábia Saudita que são os super ricos, né? Aquele 1% aquele 1% que é dono de 99% das coisas, né? Tem isso, né? 1% tem 99% da riqueza. Esse 1% está saindo, ou já saiu da Arábia Saudita, entendeu? Então é um estrago permanente. E os Estados Unidos mostrou que não tem capacidade para defender esses países, né? Eu vi um vídeo aqui de um canal, o exército de Israel filmava as entradas dos túneis subterrâneos que o Irã tinha para guardar armamentos. Eles detonaram tudo. Brincadeira, né? Você acha que o Irã não sabe que Israel controla por satélite essas imagens? Então, quantos túneis subterrâneos o Irã deve ter feito sem o conhecimento de Israel? Porque esse que eles mostram no vídeo é assim, tipo uma entradona, sabe? Grandona, com caminhão passando. Quer dizer, pô, o iraniano não é burro, né, cara? Vamos combinar que aquilo ali era justamente um chamariz para o israelense ir lá e bombardear aquilo ali, enquanto eles devem ter construído milhares e milhares de túneis subterrâneos, né, que guardam os mísseis, que guardam essas lanchas, com esses lanchas super rápidas que carregam mísseis. Então, assim, eles estão controlando o canal com essas lanchas, né? Eu já preciso de um porta-aviões. Esses porta-aviões dos Estados Unidos se tornaram um grande mico, né? Um símbolo de uma era que passou. Você tem um porta-avião que é o mais moderno, é o Gerald Ford, foi bombardeado, teve que fugir da área e está na Grécia sofrendo reparo, parece que vai ficar lá alguns meses, vários meses, né? Alguns não, vários meses. E eles alegaram que houve um incêndio na lavanderia, pelo amor de Deus. Cara, é melhor assumir que foi atacado do que dar uma desculpa tão esfarrapada dessa, né? Um incêndio numa lavanderia tirou um navio de bilhões e bilhões de dólares de combate. Pô, é melhor assumir, olha, os caras têm mísseis de precisão e atingiram a gente, e agora a gente vai ter que fazer o reparo disso aí. É mais correto, é mais bonito, né, do que falar de incêndio na lavanderia. Teve um outro evento nesse porta-aviões, também é super interessante, que era o problema que houve nos banheiros, né? Parece tudo entupido, né? Uma merda geral. Eles descobriram depois que teve sabotagem, porque os marinheiros não querem essa guerra, eles não querem fazer, na cabeça dos militares, eles não querem fazer uma guerra que é de Israel, né? Então encontraram várias camisas entupindo os vasos, né? Então, assim, não foi uma coisa, não foi uma falha sistêmica, foi uma sabotagem dos próprios marinheiros, né? A mídia não fala essas coisas, não fala a verdade, né? Sempre escondendo uma mídia vendida, né? Vendida não, comprada e vendida, né? Melhor usar as duas palavras logo. Então aí você vê como é que as coisas estão acontecendo. Tem um outro avião, um porta-aviões, está indo ainda, vai chegar dia 21 de abril, ou seja, um dia antes de acabar o término do cessar-fogo. Ou seja, provavelmente eles fizeram o cessar-fogo só para dar tempo de chegar lá na área do Estreito de Hormuz. Então, assim, sem contar outras coisas, aviões que eles estão perdendo, aviões desenvolvidos, né? São drones enormes que eles usam para mapear toda a região. Estão perdendo aviões, perderam as bases, perderam muita coisa, né? Só não perderam a vergonha, né? Mas já estão perdendo tudo. Então, assim, vamos ver. Isso aí, simbolicamente, já é uma grande derrota. E, assim, eu acho que isso vai empurrar o império pro abismo, né? Vai acelerar esse processo de decadência. Eles têm uma teoria, jogar o caos no mundo que a gente vai ressurgir, a gente vai se reorganizar porque a gente é muito bom. Então a gente vai, enquanto os outros países vão sofrer com esse caos que a gente vai gerar, nós vamos nos fortalecer. Então, essa teoria é uma teoria da arrogância e que é um absurdo, porque, na verdade, quanto mais complexa é uma sociedade, mais vulnerável ela fica a uma situação de caos, né? Você pega, por exemplo, vamos extrapolar aqui, fazer uma extrapolação bem grande. Você pega, por exemplo, uma tribo com 200 índios lá na selva amazônica, em uma sociedade complexa como os Estados Unidos. Se você cria um caos, qual é a sociedade que vai sofrer menos, cara? São as sociedades mais primitivas, né? Uma sociedade muito complexa, ela vai se estruturar completamente, porque os elos entre as cadeias de produção são muito mais frágeis, né? A dependência de um setor para o outro é muito mais intensa. Então, até nisso, os caras parecem que têm dificuldade de concatenar as ideias, né? E a China, que também é uma
uma sociedade super avançada, mas ela tem um comando centralizado, né? Ela não é essa coisa do capitalismo anárquico dos Estados Unidos que cada um faz o que quer e não é assim, ele tem um controle, tem um comando, né? O Partido Comunista tem ações coordenadas ali na economia. Então, assim, numa situação de caos, a China tem muito mais ferramentas para se manter operacional do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos inclusive, tem uma fraqueza política muito grande, né? Então, assim, então são essas ideias malucas que estão levando o império a esse processo de decadência, entendeu? De acelerada. Vamos ver o que que vai dar isso aí. E a gente continua analisando, né, essas situações, que isso nada disso é por acaso. Esse caos gerado, esse aumento do preço do petróleo, esses caras têm uma ideia sobre isso tudo. Como eu falei aqui no outro vídeo, só no Pentágono são 23 mil funcionários. O Departamento de Defesa como um todo tem parece que são 650 mil funcionários, tirando os militares. Eu vi numa pesquisa que eu fiz na inteligência artificial, acho que dá para confiar, né? Não sei se tem algum erro ali. Mas assim, por curiosidade, eu olhei lá na internet, né? Quantos funcionários tem o Ministério da Defesa do Brasil? Aí tem, acho que é 1.233. Olha a diferença, eles têm 650 mil. Só no Pentágono, só num prédio, 23 mil. Esses caras fazem muita besteira, fazem. Mas também, assim, nada deixa de ser pensado, né? Essa situação toda de caos é um caos programado, cara. Só que eu acho que o resultado disso não vai ser o resultado que eles esperam, né? Porque esses caras, eles têm uma visão, assim, acionarista. Eles acham que eles podem mexer nesse mecanismo de causa e efeito, entendeu? Só que a realidade, ela é dinâmica. A realidade tem uma natureza quântica, né? É uma natureza probabilística, né? Você não consegue estabelecer a relação de causa e efeito. Nada é tão simples assim. Se fosse assim, os caras acertavam a cotação da bolsa, do dólar, né? Eles tentam manipular, mas não é simples assim. Ninguém controla essa realidade, né? Graças a Deus, né? Então, assim, estão fazendo loucuras pelo mundo aí. E o Brasil eu acho que o Brasil tem que se posicionar mais fortemente, né? Isso aí é uma outra discussão que eu também não quero fazer aqui críticas levianas, né? Eu tenho que saber como é que tá, o que está acontecendo no governo, como é que está sendo feita essa resposta, qual é a estratégia do governo? Tem que analisar isso com calma. Qual a estratégia do governo para lidar com essa situação, né? O Itamaraty tem aquelas teorias, né? Não, de não bater de frente nunca, né? Porque, nós somos uma potência média, nós estamos no quintal dos Estados Unidos, nós temos que tentar, preservar nosso status de potência média. Então, assim, eu acho que é complicado isso aí. A gente tem que avaliar com calma essas posturas, assim, meio covarde, né? Então, eu vou ficar por aqui, então, e conforme for, a gente faz mais algumas atualizações aí ao longo dos próximos dias, ok? Grande abraço a todos.